Hello, buddies from the 7th grade. Vamos trabalhar um pouquinho sobre Cultural Diversity. Esse é o nosso bloco 7, vídeo de orientação. E hoje a gente vai conversar sobre diversidade cultural, as nossas diferenças. Let's start! Hello, everyone! Hoje eu escolhi dois bichinhos bem fofinhos para a gente iniciar o nosso vídeo. Então, para a gente conversar primariamente, o que é Cultural Diversity? Cultural Diversity são todos os aspectos culturais de um povo. Tudo aquilo que abrange a cultura de um povo. A gente tem a religion, a religião. A gente tem music e dance, a música e a dança. A gente tem a culinária, food, culinary. A gente tem a language. A língua também faz parte da diversidade cultural de um povo. A gente tem as festivities, as festividades, as celebrations, que também fazem parte da propriedade cultural de um povo, de uma etnia. Aqui no Brasil, nós temos uma mistura de culturas muito ampla, até pelo nosso tamanho, né? Pelo tamanho do nosso país. E durante esse bloco de língua inglesa, a gente vai viajar um pouquinho nessa diversidade cultural mundial e do nosso país também. Então, todas as vezes que a gente tratar de diversidade cultural, lembrem-se que nós estamos abordando diversos aspectos da cultura de um país. Não é só arte, tá? Não é só dança, não é só música. Cultura é alimento, cultura é celebração, são as festividades, é dança, é música, é religião, é linguagem, são os hábitos, são costumes de um povo, tá ok? São os hábitos de vestimenta também, tá? A forma como esse povo se veste, a forma como esse povo se comporta. Dito isso, combine os elementos culturais às imagens correspondentes. A gente tem aqui language, religion, music, dance e art, para que vocês relacionem com as figuras próprias. É só numerar, tá ok, pessoal? Cada um dos números dirigidos às palavras, vocês vão numerar as imagens, de acordo com as palavras. A gente sabe que alguns lugares do mundo vão ter uma diversidade cultural muito maior. Isso se deve por causa das pessoas que moram nesse local. Muitas vezes a gente tem lugares que são focos de migração muito maior. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter lugares que tem um trânsito de pessoa maior. É o caso de cidades maiores, tá? E por causa disso, esses lugares vão ter uma diversidade cultural mais ampla, porque essas pessoas que vieram de outros países, que vieram de outros lugares, não necessariamente países, tá, gente? Pode ser de uma outra cidade, pode ser de uma outra região, de um outro estado. Elas vão trazer a diversidade cultural dos lugares de onde elas vieram. E aqui agora a gente vai ver quais são as 5 cidades consideradas as cidades com maior diversidade cultural do mundo. Uma delas é Toronto, que é uma cidade que fica no Canadá. E eu trouxe aqui algumas fotos para que vocês vejam alguns aspectos da diversidade cultural de Toronto. Olha só que interessante, gente. Aqui tem uma foto da culinária do local, uma foto do local para que vocês vejam como essa diversidade cultural afeta o comércio. Olha só, chinês. Toronto não é uma cidade cuja língua natal é chinês, tá, gente? Lá se fala, se eu não tô mal lembrada, inglês e francês, porque o Canadá tem as duas línguas como oficiais. E olha aí, lojas escritas, né, com os letreiros totalmente em chinês. Olha que bacana. Olha o aspecto totalmente inovador de parte da cidade. Arte, olha que lindo grafite. E aqui um dos festivais que são muito recorrentes, principalmente quando a gente tem uma cidade com um aspecto cultural muito intenso. Então, Toronto é uma das cidades que foi mencionada nesse exercício. Nova York, nos Estados Unidos, é outra cidade, tá? A Estátua da Liberdade fica lá. A gente tem aí a Times Square,
que é um polo turístico, inclusive. Os food trucks, será que os food trucks que a gente tem hoje no Brasil iniciaram lá? Olha que legal. Esse aí tá vendendo açaí, hein? Olha o festival que acontece lá, gente. Dia de los Muertos. Muito interessante. Bom pesquisar sobre, hein? Não é a cultura deles. E mais uma vez a gente tem letreiros em chinês, a famosa Chinatown. De que forma Nova York abrigou as pessoas que vieram com diversas culturas e por que que ela é considerada uma das maiores cidades com diversidade cultural do mundo? Outro exemplo que esse exercício trouxe foi Sydney, que é uma cidade da Austrália. Aqui a gente tem a Opera House de lá. Olha só, a dança. Olha que obra de arte maravilhosa! Os aborígenes, que são da cultura tradicional australiana, e a alimentação, que, como eu já falei, faz parte. Compensa dar uma olhada, hein, pessoal? Singapura, que é uma cidade-estado, tá? Olha que legal, que aspecto inovador, moderno que tem a cidade, né? Muito bonita. Olha que linda arte, alimentação muito diferenciada, né? Olha que bacana. Fui selecionando as fotos, tá, pessoal? Já para trazer esses aspectos para vocês. Procurar o que essa cidade tem para oferecer. E a última nossa, São Paulo. Será que São Paulo tem alguma coisa de novidade para oferecer com relação ao aspecto cultural? É uma das cidades com maior diversidade cultural do mundo. Olha que legal. Oktoberfest não é nosso, não é brasileiro, mas acontece a Oktoberfest em São Paulo, hein, gente? Eita, que é isso? Bolivianos, festa tradicional boliviana, hein, gente? Nós não somos bolivianos, acontece em São Paulo, tá? Carnaval Brasileirão. E isso aqui, gente, um festival lá no bairro Liberdade, tá? Muito bacana, muito interessante. Vocês vão escolher uma dessas cidades que eu apresentei para vocês agora. Vão dar uma Google It, vão dar uma olhada no Google e listar algumas coisas interessantes sobre essas cidades. O que é que elas têm para oferecer para os turistas em relação à diversidade cultural? Como é a vida nesse local? Por que que elas são cidades com cultura ampla, tá? Qual tipo de festival que tem? Tipo de alimentação diferente? Porque São Paulo, por exemplo, fica no Brasil. Mas a gente só consegue um tipo de comida lá. Se eu quiser comer uma comida de qualquer lugar do país, eu consigo comer? Se eu quiser visitar, por exemplo, um lugar onde tem uma exposição de arte de um país específico, de um estado que não seja São Paulo, eu tenho como fazer isso lá em São Paulo? Ou então, se eu estou em Nova York, eu consigo aprender sobre a cultura de outros países estando em Nova York? É um lugar que abriga a cultura de outros locais? Procurar saber um pouquinho disso e escrever um texto informativo nas linhas, tá? Falando sobre o que você aprendeu, sobre o local que você escolheu para falar, ok? Depois disso, a gente vai perceber que algumas dessas cidades têm o inglês como língua oficial, o inglês como segunda língua e ainda países que utilizam o inglês como internacional. Por isso, a gente considera o inglês como uma língua franca. O que é isso? Língua franca é aquela língua que é utilizada para que pessoas não falantes daquele idioma possam se comunicar sem dificuldades, tá? Hoje, gente que aqui, nascido no Brasil, falantes nativos de português, nós podemos nos comunicar com pessoas, por exemplo, nascidas na China, falantes nativos de chinês, mandarim, através da língua inglesa, sem nenhum embaraço. Então, por isso que a gente considera uma língua franca, porque ela é utilizada por pessoas em vários lugares do mundo para se comunicar, sem grandes dificuldades. Dessas 5 cidades que a gente viu, pesquisem quais delas têm o inglês como língua oficial. E escrevam abaixo para mim, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa diversidade cultural brasileira. A gente tem um território continental, isso aí já é muito falado, a gente tem muita diferença climática, né? Quando você vai para o sul, a gente tem lugar mais frio, quando a gente está no Nordeste, é um lugar muito mais quente.
Nós temos grandes diferenças econômicas, sociais, culturais entre as regiões brasileiras. E por causa de toda essa mistura e diferença, a gente tem um repertório cultural maravilhoso, maravilhoso. E vocês conhecem o repertório cultural brasileiro, gente? Vocês conhecem essa dança? Esse aqui é o carimbó. Olha que lindo! Olha as vestimentas que maravilhosas! E essa aqui vocês conhecem, né? A nossa festa junina, a quadrilha. E esse? Olha que lindo, gente, é o frevo. Vocês já ouviram falar no frevo? E este daqui é o fandango. Nunca tinha ouvido falar o fandango, até quando eu precisei pesquisar, para a gente poder trabalhar o bloco sobre diversidade brasileira. Nunca tinha ouvido falar. E a gente tem muitas outras danças maravilhosas aqui no Brasil. A nossa cultura é riquíssima. E aí eu quero saber se vocês conseguem identificar quais estados estão representados através dessas danças. O carimbó é típico de qual estado? Google it, vamos pesquisar. A quadrilha é uma cultura típica de qual estado? E o fandango? É uma tradicional dança de qual estado? Daqui a um tempo eu volto com um vídeo de correção para saber se vocês estão acertando, hein, pessoal? Observem esse acrostic. Olha que bacana esse acrostic. A gente tem aqui um poeminha, um acróstico, escrito dizendo pra gente o que é diversity. O que é diversity? O que é diversidade? Diversidade é o seguinte: different individuals valuing each other regardless of skin, intellect, talents or years. Indivíduos diferentes que valorizam uns aos outros, independente de skin, intellect, talents or years. Vocês já pararam para pensar o que é skin? Essa palavrinha que começa com S. O que é intellect? Essa palavrinha que começa com I. Talent, a palavrinha que começa com T. Years, a que começa com Y, Y. Então, diversidade é a gente valorizar um ao outro nas nossas diferenças, independente da nossa cor de pele, que é skin, do nosso intelecto, porque cada um de nós vai ter uma inteligência, uma habilidade diferente dos nossos talentos ou a nossa idade, porque são as nossas diferenças que se complementam e fazem com que a nossa diversidade cultural seja tão rica como ela é, não é verdade? Assim sendo, marquem T, V para verdadeiras e F para as falsas. A diversidade depende do talento. Ela trata de diferenças. A valorização do outro é fundamental para a diversidade. Nós precisamos valorizar, apenas os nossos semelhantes. Verifiquem se essas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Marquem V para verdadeiro e F para falso. Ok? Caso tenham quaisquer dúvidas, feel free to ask. I'm available for you, ok? Bye bye, sweeties. See you next time. Volto em outro vídeo para fazer a correção. Kisses.